Fala galera, Gustavo Veloso, tudo bem? Esse é um vídeo aqui falando uma reportagem aqui muito legal que saiu agora, inclusive hoje, estou gravando hoje, a reportagem saiu hoje no dia 7 de julho, então trazendo aqui o que tem mais recente para vocês aí de notícias, novidades aí no mundo de tecnologia. Cara, eu já comentei em vídeos anteriores, né, em relação à necessidade da gente, né, ganhar cultura, né, em relação à inteligência artificial, principalmente assim para quem não é da área de tecnologia, né, a gente só recapitulando, né, que eu já venho falando há bastante tempo, né, inteligência artificial não é algo que vai ficar hoje restrito para pessoas do meio de tecnologia, especialistas, escuta falar muito aí, né, as funções aí de inteligência artificial, né, ou AI, né, em inglês, né, os caras que são engenheiro de dados, cientistas de dados, esse tipo de funções. AI já não é mais apenas para esse tipo de profissional, né? Hoje a AI está se tornando cada vez comum para todos, né? Inclusive, né, crianças, né, adolescentes aí, né, os jovens aí em época de escola, né? E a ideia de falar um pouco sobre isso é relacionado, né, aos perigos, né, que inclusive a reportagem aqui coloca, né, do uso aí de AI para dentro da educação, né? Então, copiar, né, informação não é de hoje, né? Então, assim, acho que o mundo até então, até antes dessas ferramentas aí, né, de geração de texto, né, como o ChatGPT, né, meu, os alunos, né, as pessoas iam lá no, sei lá, no Google, lá procuravam algum texto, alguma coisa relacionada à atividade, copiava e entregava ao professor, né? Era mais ou menos assim que funcionava, né? Hoje esse jogo mudou bastante, né? Porque com a capacidade do ChatGPT, né, e outros aí, né, serviços desse tipo aí de geração de texto através de AI, eles escrevem, né, textos extremamente bem elaborados, né, com bastante propriedade. E aí, né, a reportagem aqui que é o legal, né, disso aqui. Um grupo aí de cientistas, né, de uma universidade lá de Berlim, né, eles fizeram um teste, né, para realmente tentar entender, né, se essas ferramentas, né, de texto de AI, né, então o que aconteceu? O pessoal começou a usar e abusar desses chat GPTs da vida aí, gerando textos, né, e aí chegou, né, a seguinte necessidade, né, como que a gente identifica se esse texto foi gerado por AI ou foi um texto gerado por humano, né, a gente precisa de uma prova, né, uma forma de validar isso, uma ferramenta. Então surgiram uma série de ferramentas, né, para fazer essa validação, se o texto foi gerado, né, por um humano ou o texto foi gerado por uma ferramenta aí de AI aí. Então o que essa reportagem fala? Fala desse grupo de cientistas aí, pesquisadores aí da universidade, de uma universidade aí de Berlim, que eles testam aí cerca de 14 ferramentas, né? Ferramentas que fazem essa validação e falam, ó, esse texto foi criado por um humano ou foi criado por um chat GPT da vida aí, né? Então, a reportagem aqui fala bastante, né? Logo após, né, semanas do lançamento de ChatGPT, né, já havia, né, um certo medo aí, né, que estudantes no geral iam usar, né, esse tipo de ferramenta para passar, né, nessas I6 aqui, são espécies de redações, né, que a gente conhece, né. E aí caiu nisso aí que eu comentei, né, então assim, surgiu um grupo de ferramentas aí de AI, né, que eu falei, ó, são 14 ferramentas, né, os professores aqui da Universidade, né, de Ciências Aplicadas, né, HTW Berlim, então eles fizeram aí um estudo aí de várias aí ferramentas, né? Aqui dá o nome das ferramentas, né? Eu nem conhecia alguma delas, Turnitin, GPT-0, Compilatio, entre outras aí, né? Então, assim,
como é que funciona, né? Então, basicamente, como é que essas ferramentas elas funcionam? Elas buscam, né? Então ele fala aqui, né? Toda vez que um texto aí de AI é gerado através de uma ferramenta de AI, né? Esse texto ele gera alguns rastros, alguns indicadores, né? Às vezes alguma repetição de algum tipo de palavra, alguma coisa. Então essas ferramentas aqui, né, de validação de texto de AI, basicamente elas buscam, né, por esses indicadores aí dentro do texto, algumas repetições, e aí eles calculam a probabilidade que esse texto foi gerado por AI. Então ele não vai falar assim para você, ó, esse texto foi gerado por humano ou por AI. Ele vai falar, ó, existe uma probabilidade de, sei lá, 50% que esse texto foi gerado por AI, tá? Mas aí olha só o que interessante. O time, né, encontrou, né, esses testes, eles meio que, vamos dizer, penaram aí para identificar, né, os textos gerados aí, por exemplo, por ChatGPT. Então, o que acontece é o seguinte: ninguém é ingênuo nesse mundo. Então, vamos pensar: o aluno vai lá, gera o texto de AI, igual quando o aluno copiava o texto do Google lá, achou lá sei lá, um texto, alguma coisa, algum trabalho acadêmico lá, ou de escola, que era mais ou menos o que a tarefa que ele precisava fazer, aquilo ali se enquadrava. O cara ia copiar exatamente aquilo, colar e entregar para o professor? Não. Ele ia fazer umas alterações em parágrafos, fazer alguns ajustes, né, no trabalho, né, porque às vezes não é 100% daquilo que ele precisava. Mesma coisa de AI, né? Ele vai gerar lá um texto lá que talvez te atenda a 80%, e aí você vai... Os outros 20% você vai reajustar, incluir um parágrafo, remover, reescrever algumas palavras que às vezes fica, né, meio que esquisito, né? Algum tipo de palavra que não é tão utilizado, né, na linguagem escrita daquele aluno. Às vezes ele até identifica isso, pô, eu nunca escrevi isso, o professor vai identificar com sei lá, existe algum nível de sofisticação muito grande ali na gramática ali, que fica muito evidente ali que, você não é escritor nem nada, não foi escrito pelo aluno. Então, esse tipo de coisa, né? Então, assim, a partir do momento que você pega esses textos gerados por AI e faz, né, esses tipos de alterações, basicamente os detectores de AI eles passam a não detectar, ou a taxa de detecção acaba sendo muito baixa, né? Então ele fala aqui, ó, essas ferramentas não funcionam, elas não fazem o que elas dizem fazer, elas não são detectores de AI. Essa foi, vamos dizer, o resumo do resumo da pesquisa aqui desses pesquisadores aqui dessa Universidade de Berlim, né? E aí aqui, né, depois eu vou deixar como sempre, né, o link aqui do artigo. Eles fizeram um teste, pelo que eu entendi aqui, assim, bastante compreensível, né? Geraram lá 1, 2, 3 textos lá e fizeram alguns testes, né? Então eles pegaram uma variedade ali de matérias, né? Engenharia civil, ciências da computação, economia, história, literatura, parte de linguagem. Aí eles escreveram, né, essas redações aí, depois escreverem uma série de idiomas diferentes e tudo mais e tal, e fizeram isso aí. No total eles falam aqui que eles utilizaram aqui no total 54 diferentes tipos de documento, né? E aí fizeram esse tipo de análise aí. Lá ele fala: embora, né, ferramentas como o ChatGPT texto, né, apresentaram uma acurácia de 74%, ou seja, você vai lá, gera o texto no ChatGPT, e aí você vai numa ferramenta dessa aí e fala, ó, me fala se isso aqui é gerado por AI ou não. Se o texto foi gerado, né, você foi lá, copiou, colou exatamente da forma que ele te colocou, as ferramentas te deram uma certa acurácia de 74%, né? Então, 74% eu considero até bom, né, se for ver. Mas se você fez alguma, né, ele fala aqui, ó, tweaked slightly, né? Então, assim, uma pequena modificação,
essa acurácia já cai para 42%, ou seja, começa a ficar difícil de acreditar, né? Que eu acho que, sim, dependendo do tipo de alteração que você faz, começa a modificar de forma mais pesada, então pensa que isso aqui vai cair ainda mais, né? Então ele fala, né, que os pesquisadores eles falam, né, como desatualizadas estão as universidades, né, para fazer, né, esse tipo de avaliação de trabalhos de alunos, esse tipo de coisa aí, né. Então eles falam aqui, né, que né, se for começar a utilizar esses sistemas de detecção aí dentro das universidades, eles precisam entender, né, bem, né, essa taxa, né, de falsos positivos, né, porque os professores começam a utilizar isso e acreditar que a ferramenta está detectando 100% ou não, e acaba que os alunos estão, né, fazendo de utilização dessas ferramentas e estão entregando os trabalhos dessa forma aí, né. Então, assim, bem interessante isso, né? Então, assim, se vocês estão quem está assistindo aí esse vídeo, né, já estão tendo, né, vendo esse tipo de desafio, você está no setor da educação, né, e você já está começando a vivenciar esse desafio, então vale a pena ficar ligado, dar uma olhada na reportagem aqui, porque até esse momento, né, então a reportagem saiu hoje, 7 de julho, então, assim, estudo bem recente, tem que ficar bastante atento aí e de não acreditar no que essas ferramentas estão colocando, né. Inclusive, né, a própria, né, OpenAI, né, que é a empresa responsável pelo ChatGPT, ela criou uma ferramenta de análise de texto, o texto é gerado por AI ou não. E assim, acredite ou não, eu fiquei até chocado aqui, né? Se os caras criaram a ferramenta para fazer análise do próprio texto deles, a ferramenta é capaz teve uma taxa aí, né, de apenas 26% do texto, né, a ferramenta colocou, né, como probabilidade que foi escrito por AI. Ou seja, de certa forma até assustador, né, como que essas tecnologias elas estão caminhando, né, e o quanto que a gente precisa como sociedade começar a entender melhor isso aí, né. Então, né, o resumo aqui da ópera aqui, né, do que eles falaram aqui, né, o termo aqui, né, far from foolproof, né. Então, assim, tá longe de ser a prova de tolos, né, essas ferramentas aqui, né, a tradução aqui ao pé da letra aí, né. Então, é isso, né. Inclusive, no próprio site da OpenAI, estava dando uma olhada lá, né, dando uma lida, né, em relação a tudo isso aí. Existem algumas considerações aqui, ó, para quem são educadores aí para o ChatGPT, né? Então ele fala aqui o que é o ChatGPT, como é que ele está disponível e tudo mais. Isso aqui é o link aqui para ver isso aí. Aí ele dá, né, os exemplos aqui de, né, riscos, né? Fala de oportunidades, né, riscos, né? Mas eu vejo até mais como riscos nesse momento. Obviamente, né? Algumas coisas aqui, né, se for bem utilizado para educação, óbvio que é uma baita de uma ferramenta, né, então assim, né, o ChatGPT consegue te ajudar, né, ele coloca um exemplo aqui que eu achei bem legal, né, criar exercícios diferentes, né, questões, né, aqueles quizzes, né, então você pode pedir para o ChatGPT gerar isso para você, então assim, se bem utilizado, acho que dá muita mais eficiência aí, né, para a sala de aula aí, mas geralmente não acaba sendo utilizado dessa maneira, né? E aí, né, ele tem uma seção aqui só falando isso aqui, né, né, essa parte aí, né, de plágio, né, detecção de plágio. Ele fala dessa ferramenta deles aí, né, ele não dá esse percentual aqui, né, eles não vão dar um tiro no próprio pé deles aí, e falam, né, da ferramenta deles e tal, e tudo mais. Mas assim, para você ver como é que tá, né, como é que essas ferramentas elas estão assim extremamente avançadas, né? Então fala assim, você não deve confiar nela primeiro. Você lê tudo isso aqui, a própria OpenAI fala, você
não deve confiar em tudo que está saindo disso aqui, é uma tecnologia nova e tudo mais. As respostas talvez não estão corretas. Fala para você tomar cuidado, né? O conteúdo aí que pode ser um conteúdo prejudicial, viés, né? Bias, né? Estereótipos aí. Então, assim, aquilo que eu já até comentei em vídeos anteriores desse tipo de tecnologia, como é que ainda está hoje, né? Então, para vocês ficarem ligados em tudo mais aí. O vídeo já está começando a ficar um pouco longo, né? 15 minutos, né? Sempre tento ficar no meu limite aqui, 15 minutos, para ficar algo fácil de ler, para quem está assistindo pegar bastante insight. Então, vou parar por aqui. Vou deixar na descrição os links aqui desses sites que eu mostrei para vocês aqui, tanto do MIT quanto da OpenAI, né? E é isso aí, pessoal. Deixa seu like, assina o canal, tá bom? Para eu poder continuar fazendo mais desse tipo de conteúdo para vocês aí. Beleza? Hoje, sexta-feira, né? Gravei esse vídeo hoje, tentei fazer assim que saiu a reportagem. Então, excelente final de semana para vocês aí, né? Para quem for assistir isso aqui ainda hoje. E, de novo, assina o canal, deixa lá, coloca para receber notificações. E é isso, beleza? Valeu, brigadão, um abraço e até a próxima aí.